Bom dia, como é que você tá? Eu sei, eu tô sumidinha, eu sei. Mas, gente, vocês não sabem como têm sido os assédios por aqui. E eu tenho tentado burlar, mas acontece que, né, isso acontece. E principalmente para nós que estamos desenvolvendo, iniciando um trabalho, isso acontece muito. A semana passada, por exemplo, eu recebi um convite, né? De magos trevosos para trabalhar com eles. E até fiz um vídeo gravando relato, mas eu disse, não vou falar isso porque para algumas pessoas, elas que ainda não conhecem projeção astral, ou elas vão achar que é muito viajado na maionese, ou elas vão achar que vão ficar com medo. E eu preferi não postar. Mas se você, hoje a gente vou contar um relatinho aqui que eu senti o mentor falando, conta, que isso vai ajudar pessoas que estão iniciando nesse trabalho. E se você quer saber relatos, quando eu tiver assim mais, vamos dizer assim, interessante, dica do mentor, eu posso relatar aqui para vocês. Se você tem interesse, escreve aí nos comentários, por favor, hashtag quero relatos, e aí eu vou entender que você tem interesse sim também em relatos que a gente vai colocando aqui no nosso canal, tá? Mas deixa eu começar agora o relato. Bom, eu acordei mais ou menos umas 2h40 da manhã. Se você não conhece, eu sou sensitiva, médium, mas a minha mediunidade, eu tenho um pouco de clarividência, mas a minha clarividência é mais mental, tá? E aí eu sinto quando tem alguém no ambiente, alguma coisa no ambiente. E eu acordei às 2h40 por aí da manhã, uma coisa assim. Eu senti alguém me acordando. E começaram pensamentos do passado, pensamentos, sabe quando você tá. E eu já sei o que que era. E eu não tinha sentido ainda a presença, tá? Só sentia que alguém tinha me acordado, mas não tava. Porque, gente, se eu for ficar ligando toda hora e abrindo as minhas percepções toda hora, eu não consigo viver. Então, às vezes é na rua, eu andando, em um cafeteria, alguma coisa assim, então eu prefiro não abrir tanto, né? Eu só abro o meu campo, me concentro e consigo visualizar. Mas aí, tá bom, nem liguei, né? E aí eu começando esses pensamentos do passado. E aí teve uma hora que eu disse, não, eu quero dormir, eu não quero ficar ouvindo, eu não quero... E aí me veio uma sacada, porque isso são geralmente espíritos que querem ficar investigando ali a tua vida. Eles ficam buscando o passado, eles ficam conversando com você e você fica conversando ali mentalmente com eles. É uma conversa que ele fica tentando investigar um pouquinho da tua vida. E quando eu percebi que ele estava tentando, eu disse, por que eu tô pensando nisso? Por isso que é importante a observação, gente. E eu sempre questiono os meus pensamentos. Às vezes eu caio, claro, mas sempre questionar é importante. E aí eu fiquei, por que eu tô pensando nessas coisas do passado agora? E aí eu comecei a sentir realmente a presença. Eu lembrei da presença que eu tinha sentido antes e eu abri o meu campo e eu senti uma presença. E aí eu disse, caramba, vai embora, me deixa dormir. Me deixa dormir, vai embora. E aí, nada. E aí eu disse, tá. E eu tentando dormir, eu já começando a ficar um pouquinho assim, irritada, porque eu queria dormir. E eu disse, tá bom, já que ele vai ficar aqui então, ele vai me ouvir agora lendo, né? E eu comecei peguei o Evangelho, li uma folha, peguei como vamos dizer, o livro do Wagner Borges, inclusive, que tá aqui comigo, ele fica na cabeceira da minha cama. Toda noite, quando eu acordo para fazer técnica, é esse livro aqui. Eita, tem até um negócio aqui. É esse livro aqui. Esse livro aqui é muito legal, muito simples, muito legal. E aí, toda noite, eu pego ele e abro aleatoriamente e leio, né? E vem com imagens, ele é muito legal. E leio ele. E aí veio a imagem, deixa eu ver se tá aqui a imagem. E veio a imagem do Ramatiz. Olha essa imagem. Eu espero que possa mostrar aqui. Bom, veio essa imagem aqui. E eu tenho, né, de vez em quando eu tenho uma ligação com o Ramatiz, a egrégora dele, eu falo, né? E aí tinha aqui mantra projetivo. E aí eu comecei, fiz minha oração, já não senti mais, né, nenhuma repercussão ali. Eu senti que era tipo, era repercussão dos vídeos que eu faço. E de vez em quando isso acontece. Por isso que às vezes eu fico mais um pouquinho quieta, não faço vídeo, porque eu fico tentando respirar, tá? Então, paciência comigo, eu tô tentando ainda
desenvolver, vamos dizer assim, os vídeos com mais frequência, porém a minha sensibilidade é muito forte. Eu tenho ainda, como eu sou um pouco, vamos dizer assim, eu gosto de estar no meu cantinho, eu não gosto muito de ser observada, de chamar atenção, mas os espíritos a gente chama atenção, acaba chamando, e eles vêm, não gostam, querem saber o que a gente está fazendo, vêm tirar satisfação, é mais ou menos assim que acontece. Mas aí depois da oração eu fiquei bem, comecei a fazer o mantra projetivo, eu vou falar o mantra projetivo? Não sei se falo ou não, vou falar. Bom, e aí ele fala aqui nesse livro, o mantra projetivo, que você visualiza, né, a letra, se eu não me engano, é num quadro azul, é isso mesmo, num quadro azul, você escreve letras douradas, é isso mesmo, você escreve letras douradas, o mantra é Dwidja, eu não sei se é assim que se fala, mas é D-W-I-D-G-A, J-A, Roberto está escrevendo em português, vou repetir, D-W-I-D-J-A. E aí eu fiquei mentalizando e comecei a conversar com o Ramatiz, dizendo para ele que tem algumas coisas que estão acontecendo na minha vida, né? Que eu precisei voltar a comer carne depois de 2 anos e é por isso que essas semanas, vamos dizer assim, eu tenho tido algumas dificuldades, vamos dizer, como vamos dizer, algumas dificuldades, alguns processos de autoculpa, porque voltar a comer animais e todo aquele processo. Então, eu tô trabalhando em mim mesma para isso. E eu conversando com ele, dizendo várias coisas, falando sobre isso também, que eu converso sempre com os seres, né? Às vezes vem alguém na minha cabeça e eu converso. E aí, de repente, eu comecei a fazer técnica. Vou fazer técnica, tá. Comecei a fazer técnica também depois do mantra. Depois de acho que foi meia hora, alguma coisa assim, eu senti alguém, sabe aquele peso que tava me observando, aquela coisa ali, começou a fluir, gente, e eu comecei a sentir um calorão, meu, olha, quando eu sinto esse calorão é batata, tem algum ser aqui, super evoluído, vamos dizer assim, e eu comecei a sentir um calorão, eu disse, não, né, tem alguém aqui, não é só a técnica, não. E aí eu comecei a sentir ele lá, Roberta, eu disse, tá, tudo mentalmente, viu? E eu disse, oi, eu senti a egrégora de Ramatiz. Ramatiz? Ele disse, não, eu não sou Ramatiz, mas eu sou do grupo dele. Aí eu disse, ai, que legal e tal. Ele fez, olha, eu vim te convidar para um trabalho hoje. Eu disse, ai, que legal. E eu já comecei, que legal, obrigada e tal. Aí ele, tá bom. Aí eu disse, olha, eu só vou pedir uma coisa. Aí ele, certo, eu disse, eu só vou pedir que eu me lembre, porque essa semana eu tenho passado por um processo, e contei para ele, né, o processo da mudança para voltar a comer carne, que tá sendo muito difícil para mim. E ele falou, e ele repetiu, o seu corpo precisa nesse momento. E aí eu fiquei até tranquila, porque foi aquilo ali para mim, foi realmente o meu processo de culpa, eu tava fazendo, né, essa autoterapia em mim, e aliviou bastante quando ele falou isso. E aí, e ele falou, tudo bem. E aí eu perguntei pra ele, eu disse, olha, eu quero um favor, eu quero só lembrar dessa experiência, porque ultimamente eu tô tendo dificuldade de rememoração por causa desse processo. Aí ele, vamos fazer o possível. Tá, dormi, sentindo aquela coisa boa, tá. E aí eu lembro que eu acordei num lugar, eu só lembro de uma parte, tá? Eu tava numa sala de aula, parecia ser outros projetores astrais ali na sala de aula, vamos dizer assim, e tinha um professor que era o mentor, que parecia ser o Wagner Borges. Gente, eu não sei se era o Wagner Borges que estava lá, né, ensinando, dando palestra lá para os projetores. Se é ele ou não, eu não sei. Mas, para mim, eu visualizava como o Wagner Borges. E ele falando lá algumas coisas, e aí ele teve uma hora que ele falou assim, ele mostrou uma parte de uma capa do meu vídeo, um vídeo meu, e disse assim, eu não lembro exatamente o que foi, mas eu vou contar mais ou menos o que foi, tá? Que aconteceu. E ele falou assim, olha, vamos ver o caso da Roberta. E aí mostrou lá o meu vídeo nos slides. A sala estava um pouquinho escura, né? Quando a gente faz os slides do estudo, fica um pouquinho escura. E aí, ele falou, vamos mostrar agora o caso da Roberta. E mostrou lá a minha foto no slide. A Roberta vem desenvolvendo, vamos ver como os vídeos dela tá, vamos dizer assim, repercutindo nas pessoas. Gente, nessa hora, eu não sei que tecnologia era aquela, mas ele começou a ampliar, dar foco, não sei o que era aquilo, dar foco lá no slide e começou a ver
a uma pessoa, por exemplo, que estava repercutindo e sentindo a minha egrégora do vídeo, a egrégora que está se fazendo dos vídeos, da informação que está sendo passada também. Não só energia. Ele começou a dar um foco, um zoom assim, sabe, no slide, e veio e mostrou uma casinha assim, bem simplesinha, uma mulher na janela. E ele disse: olha onde está chegando a egrégora, olha que legal. E começou a explicar algumas coisas lá. E aí ele depois fechou o slide. Eu me lembro só dessa, assim, vagamente, tá? E aí ele fechou o slide nessa hora e ele falou assim: olha, pessoal, então o início do trabalho nem sempre é... Como vamos dizer? Ai, gente, eu não tô lembrando. Ele falou que o início do trabalho, se você já iniciou um trabalho como esse, mesmo nas dificuldades, mesmo assim continua, que vale a pena. Olha aí, olha o trabalho como vem acontecendo, como é. E aí eu senti, para comentar esse relato para vocês, que é justamente isso. Que é justamente as pessoas que estão iniciando o trabalho, que mesmo com os assédios, mesmo com tudo isso que vem acontecendo, que vale a pena. Mas vamos voltar logo ao relato. E aí, o que aconteceu? Depois desse momento que ele começou a falar isso, uma menina que estava do meu lado começou a passar mal. Eu visualizei ela como um rosto da minha prima, mas não era minha prima. E aí, ela começou a passar mal. E eu comecei a acudir ela e falei: respira, mania de terapeuta, tá, gente? E eu: respira, solta, e ela não melhorava. E aí o instrutor, Wagner Borges, entre aspas, chegou perto dela e perguntou o que estava acontecendo. Ela falou: me ajuda. E eu me afastei, deixei ele falar, deixei ele fazer, né, sei lá o que ele tinha que fazer. E ele colocou lá uma espécie de equipamento para eu saber o que estava acontecendo com ela. Eu não sei o que era aquilo, tá? Eu entendi na volta ao corpo que era como se fosse aquele... Ai, gente, como é aquele negócio que o médico coloca para escutar? Não sei. Escreve aí se você sabe, eu não lembro o nome. E aí colocou ali pra falar com ela, foi isso que eu entendi, tá? O meu cérebro entendeu isso, mas eu não sei se foi esse realmente o equipamento. E aí, depois disso, eu não lembro mais de nada, tá? Eu só lembro de... Não, quer dizer, esquece. Eu lembro-se de uma parte que eu tava louca, de roupa íntima, louca, correndo pro lado pro outro, tentando procurar as minhas roupas, onde é que tava. E eu acabei acordando. Momentos de inconsciência, loucura que acontecem no astral. Não sei como aconteceu, não sei o porquê. Mas, enfim, então esse foi o relatinho, né? Eu espero que você tenha entendido. Mas qual é o foco desse relato aqui? É que, mesmo, foi isso que eu entendi que os mentores falassem, mesmo que você esteja iniciando um trabalho, e você esteja aí sofrendo assédios, que é normal acontecer, tá? Principalmente para o iniciante, vale a pena. Vale a pena que depois lá na frente você vai ter reconhecimento. E o que eles falaram para mim? Que você não desista. Assim como eu, como você, se você também está iniciando um trabalho, né? Vídeos, qualquer coisa que seja, não desista. Porque da mesma forma que você é atacado por seres de dimensões inferiores, você também tem muita ajuda, né, espiritual, que foi assim também que eu sempre vejo os meus relatos quando eu tenho alguma coisa assim, algum ataque espiritual ou alguma negociação, algum chamado desses seres que querem me induzir ao mal. Tá sempre ali os amparadores dizendo: olha, a escolha é sua, mas nós estamos aqui conosco. E olha, tá começando a emoção, porque eles estão aqui agora, gente. Olha só, olha o negócio, olha como é que é o negócio. E eu fico muito emocionada porque se você tá assistindo esse vídeo, mesmo que, independente se você tá me vendo aí de cara lavada, chorando, o importante aqui é a mensagem. Então eu quero que você saiba que, independente do que você estiver fazendo, do trabalho que você estiver fazendo ou qualquer coisa, não desista. Não desista. Persista, porque vale a pena. Você vai estar junto de seres super evoluídos, você vai se melhorar, você vai ter experiências incríveis, assim como eu tenho. E se você quiser saber, gente, não paro de chorar. E se você quiser saber mais
outros relatos que eu também, né, passo, experienciei e experiencio. Coloca aí para mim, hashtag quero relatos, e eu vou saber que você tem interesse. Eu tenho alguns relatos para contar, como fui na nave, que eu abracei um alienígena e meu olho não para de chorar, não para de lacrimejar, mas faz parte, tá bom? Então eu sei que você pode ser novo aqui no canal e tenha paciência comigo, tenha paciência comigo, tenha paciência com todos nós, com os outros membros também. E vamos nos respeitando, vamos nos ajudando. Meu olho tá ardendo. Eu acho que eu coloquei a mão de creme com creme. E é isso, tá bom? Muita luz para você. Pode deixar que vai sair vídeos. Eu só tô tentando me acostumar. E meu olho não para de arder, gente. E só tô tentando me acostumar com a minha sensibilidade. Gente, meu alarme tocou, tá? Então tenha paciência, eu só tô tentando me acostumar com isso tudo que tá acontecendo, com essas repercussões, a minha sensibilidade é muito forte. Eu às vezes até evito estar perto de pessoas, de contato, porque eu sinto que elas estão sentindo, eu sinto os pensamentos dela, eu vejo os pensamentos dela. E isso pra mim é muito difícil. Você também é sensitivo, né? Eu sei, é difícil. Mas a gente vai tentando, né, viver em harmonia conosco, aprendendo. Tá bom? Para esse vídeo não ficar longo, é isso. Então, beijo para você. Ótima semana e ótimo dia para você. Beijo.